O bom momento vivido dentro de casa após a chegada de Nelsinho Batista até criou uma esperança no torcedor de que a Macaca pudesse brigar por coisas maiores na competição. Foram 6 vitórias consecutivas que deixaram a equipe alvinegra a 4 pontos do grupo de acesso em certo momento do campeonato. Mas após o empate contra o Goiás, a Macaca foi perdendo forças dentro da própria casa e hoje acumula 5 partidas consecutivas sem vencer no Majestoso. São 4 derrotas seguidas para Operário, Chapecoense, América Mineiro, além da goleada sofrida para o Ituano. Olha, nós estamos tendo assim uma condição de conversar bastante com eles, né? Eu acho que é muito importante a gente apoiá-los, né? E tirar essa condições de não conseguir vencer hoje, agora é em casa, não é fora de casa, né? E tirar essa condição de que aqui é dentro de casa, realmente a gente tem que tirar proveito. Nem mesmo o fato de repetir a escalação pela primeira vez, desde que Nelsinho chegou a Campinas, deu a constância necessária para a Macaca conseguir engatar uma sequência positiva na Série B. E agora, precisando se reerguer novamente, a Ponte terá pela frente o Novo Horizontino, líder da competição na próxima segunda-feira. A partida marca mais uma vez o encontro entre pai e filho. Só que dessa vez a situação das duas equipes na tabela é bem diferente da do primeiro turno. Naquela ocasião, o time de Eduardo Batista ocupava a 11ª colocação com 14 pontos somados, enquanto a equipe de Nelsinho era a 15ª, com apenas 5 pontos a menos. E a vitória do pai no Majestoso fez com que a Macaca, naquele momento, ficasse bem próxima do time de Novo Horizonte. É um jogo do líder contra o líder, né? E vamos, logicamente, dar todo o apoio aos jogadores para que a gente consiga fazer um bom trabalho e um bom resultado. Outra situação que pode gerar um grande desconforto para a Ponte no campeonato é a expulsão de Pedro Rocha na derrota para o Sport ainda pela 18ª rodada. Denunciado por praticar agressão física durante a partida, o goleiro corre risco de pegar de 4 a 12 partidas de suspensão. A sessão da 5ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, que vai avaliar o caso, está acontecendo neste momento. E aí, Boris, a sua expectativa para este jogo de segunda-feira, lá em Novo Horizonte, Ponte Novo Horizontino? Um jogo dificílimo, né, Batista? A Ponte entrou numa situação aí, é difícil entender e a gente tentar passar uma coisa para o torcedor e até a gente entender. Como um time que conseguiu 6 vitórias seguidas em casa, não vence a 5 jogos em casa. E com partidas pífias, com partidas onde o torcedor com razão cobrou, principalmente a questão da raça, da luta, da vontade. Claro que ninguém deixou de correr, mas assim, aquele ímpeto do time nos 6 primeiros jogos que o Nelsinho Batista teve como mandante, no qual ele venceu, totalmente diferente dos últimos jogos. E a Ponte se complica exatamente agora, na parte final, na parte decisiva. Faltam 10 jogos para o final da competição, são 5 jogos em casa, 5 jogos fora de casa. É que, entre aspas, né, os jogos em casa são com os times, praticamente confrontos diretos, contra times que estão lutando para sair da zona do rebaixamento ou do rebaixamento. E em contrapartida, a Ponte vai jogar fora com times que estão brigando pelo acesso. Caso do Novo Horizontino, que nesse momento tem quase 90% de chance de disputar pela primeira vez a elite do futebol brasileiro. Então é uma situação bastante complicada, algumas escolhas do Nelsinho Batista, que parece que cada dia mais que o tempo vai passando, cada vez que ele é questionado em relação aos jogadores, eu cito aqui o Hakim, parece que mais ainda ele não coloca o jogador. Não que o Hakim seja um craque, a gente já colocou muitas vezes isso na programação, é um jogador de seleção, um jogador que disputou a Copa América pela Bolívia, a gente tem que ressaltar. Mas ele é muito melhor, pelo menos na fase atual, do que Edson, do que Matheus Silva, do que Sérgio Rafael. O Edson Nelsinho colocou no jogo contra o Ituano, tirou na metade do segundo tempo, por falhas sucessivas, desde o início do jogo ele falhou. Sérgio Rafael, a partida que ele fez na última rodada foi clamorosa, e ele tirou Matheus Silva, que foi direto para o vestiário. Então são situações que estão ocorrendo dentro do elenco da Ponte e é necessário a gente ressaltar o seguinte, é o mesmo time que conquistou as 6 vitórias em casa, é o mesmo time que não vence as 5.
Então, uma situação complicada, que o Nelsinho possa aí mobilizar o elenco, é mais a parte também, além, é claro, a Ponte não está contando com o Gé nos últimos jogos, que faz muita falta, mas que ele consiga encontrar a melhor formação para esse jogo dificílimo diante do Novo Horizontino, jogo onde a Ponte evidentemente não é favorito, o Novo Horizontino joga em casa, e que o Nelsinho Batista, diante do seu filho, prevaleça novamente o pai sobre o filho. Parece, né, Vladimir, que o Nelsinho Batista não gosta muito de ser questionado com relação às suas escolhas. Vinícius Abarca, repórter da Band, estava lá, fez a pergunta sobre o Matheus Regis. Deu uma resposta lá meio atravessada, né? Atravessada. Nós, os repórteres, ficamos ali na sala de imprensa antes do Nelsinho chegar, um tanto quanto temerosos, né, Batista, do comportamento da resposta que ele vai dar. Todo mundo pensa, vamos perguntar sobre o Matheus Regis, foi a pergunta do Abarca, vamos perguntar sobre o Hakim e outros jogadores também, e normalmente Nelsinho Batista não gosta desse tipo de questionamento. Ele simplesmente diz, olha, o fulano de tal, o jogador tal, está melhor ou está pior do que o outro, por isso eu escolho ou não escolho determinado jogador. É esse o expediente que tem adotado o Nelsinho Batista. Esse jogo contra o Novo Horizontino é muito diferente no panorama e também no clima daquele primeiro jogo do primeiro turno, né? Lá a Ponte vinha bem, jogando dentro de casa, havia toda essa questão do Nelsinho Batista contra o Eduardo Batista, mas o momento agora atual é totalmente pró-Novo Horizontino, né? Não somente por aquilo que o Boris disse, time que está muito perto do acesso, mas a Ponte Preta também caiu bastante de rendimento. E essas partidas que a Ponte terá em casa, citadas pelo Boris, contra times que estão lutando contra o rebaixamento, remetem que a Ponte perdeu em casa para times também lutando contra o rebaixamento, caso de Chapecoense e de Ituano, né? Então o rendimento da Ponte Preta é muito ruim nesse momento e no momento crucial do campeonato, preocupante, a Ponte está apenas 3 pontos acima do primeiro time na zona do rebaixamento. Ô Batistão, tô com uma cola aqui, ó, os jogos da Ponte em casa. Opa, esse é bom, hein? Depois do jogo contra o Novo Horizontino, jogos em casa. Botafogo, briga para escapar do rebaixamento ontem, caiu o português lá, o Paulo Gomes não é mais técnico do time do Botafogo. O Guarani, o derby, depois pega o Brusque, serão 2 jogos em casa na sequência, Guarani e Brusque, Paysandu, e na 37ª rodada, daí é um time que provavelmente estará brigando pelo acesso, está brigando hoje, que é o Sport. E fora de casa, a Ponte tem o Novo Horizontino, depois o Ceará, o Mirassol, o Vila Nova, time que estão brigando aí pelo G4, e tem ainda o Avaí, que ainda não saiu da briga na última rodada fora de casa. A Ponte chegou a ter, num determinado momento depois dos 6 jogos, a 4ª vitória, 6 vitórias em casa, a 4ª melhor campanha como mandante no Campeonato Brasileiro da Série B. Nesse momento, despencou. Tem a 13ª melhor campanha, ou entre as piores campanhas como mandante nessa competição. A Ponte tem que arrumar aí 10 pontos, né? 42, acredito que e pensando friamente, a gente não vislumbra a vitória da Ponte Preta fora de casa, né, Batista? Vendo apenas friamente pelos adversários que a Ponte vai enfrentar, né? Hoje, com 44 pontos, com a pontuação de hoje, 44 pontos, o risco de rebaixamento é muito pequeno, na casa de 8%. Quem fizer 43 já sobe um pouquinho para 22%. 45, evidentemente, é aquela pontuação dos sonhos dos times. Mas muito provavelmente 42, 43, a possibilidade de permanecer na Série B ainda se torna grande. Bem, sobre Pedro Rocha, vocês acreditam, está rolando agora lá o julgamento. Não sei se será possível, estamos de olho, né? A informação do resultado. Mas vocês acreditam que ele vai pegar uma pena mais severa? Já cumpriu uma, né? No máximo, seria no mínimo 4, né? Eu acho que seria a pena mínima, mas a Ponte poderia tentar. 4 a 12. 4 a 12, a Ponte poderia tentar o adiamento, né? Isso é muito comum, mesmo porque hoje é quinta-feira, o jogo já é segunda-feira. Eu acho que há uma prerrogativa em relação a isso na Justiça Esportiva, a Ponte pedindo o adiamento. Não tem mais informações, a gente está buscando aqui detalhes, mas caso realmente... Eu acho assim, Batista, o problema no gol... Esse é o lance, ó. Houve realmente uma... Não foi aquela agressão, né? Mas houve, ó, exatamente nesse momento que ele sai, né? Ele acaba atingindo, o juiz foi lá, relatou. Agora, o problema da Ponte não é no gol, né? Porque se o Luan entrar, é um goleiro que quando teve oportunidades, as poucas oportunidades que ele teve, ele deu conta do recado. Claro que o Pedro Rocha é o goleiro titular, é o goleiro que vem tendo uma sequência, mas não seria esse o problema caso, de fato, ele não esteja em campo no jogo contra o Novo Horizontino.
A Ponte já teve outros julgamentos em que conseguiu o êxito, né, de pena mínima ou pena alguma, né? Então, acredito que o Pedro Rocha também vai se livrar com a defesa feita pela Ponte Preta, deve pegar aí apenas o jogo que já cumpriu. Também concordo com o Boris, não é o principal problema da Ponte hoje o goleiro, né? Está bem servida de goleiros, tem outros setores ali a serem consertados pelo Nelsinho Batista, mas não acredito em pena muito pesada para o Pedro Rocha, não. A atitude é antidesportiva, claro. Agora, pelo amor de Deus também, ele não tentou decepar a cabeça do adversário. De forma alguma. Ele dá um soco, foi expulso, cumpriu uma de suspensão. O zagueiro dá uma valorizada. Claro, ele cai no chão, vai, aqui ó, arrancou a minha perna. Exatamente, né? Ele não falou nada, né? Ele tentou empurrar alguma coisa, não sei se falou agora, acho que não. Ele dá um empurrão um pouco mais forte, né? Tanto que o árbitro marcou a falta de ataque, né? O árbitro deu falta de ataque, mas aí pela agressão expulsou o Pedro Rocha. Sem querer puxar aqui a brasa para nossa sardinha, mas um jogo está bem pago ou não? Exatamente. É verdade? Também concordo. Também acho. E também concordo com vocês, caso tenha aí uma pena mais severa, a Ponte está muito bem servida e não terá nenhum problema com relação caso haja necessidade de trocar o goleiro na partida de segunda-feira. Agora, é muito próximo, né? É muito próximo. Quem é que está treinando? É o Pedro Rocha. Exato. Quem vem jogando. O Nelsinho conta com ele, né? Então, se tiver uma pena severa, o ideal é que a Ponte, pelo menos, tentasse pagar essa pena no próximo jogo. Que será contra o Botafogo. Botafogo. Sábado anterior às eleições, dia 5.